Olá, amigos traders e investidores. O setup que eu vou trazer hoje é um setup que me fez pensar muito se eu deveria trazê-lo ou não. Porque a ideia deste canal, dessa playlist específica, é trazer setups que funcionam, que tem um bom resultado no mercado. Tem um backtest que comprova que ele performou muito bem durante vários anos e tende a continuar performando bem durante algum tempo. Porém, eu vejo tanta gente divulgando estratégias, setups de trading, e muitas vezes são estratégias que não foram testadas, ou a pessoa ouviu alguém dizer aquilo, ensinar aquilo, passou aquilo para frente, sem nem ao menos testar se aquilo funcionasse ou não, e muitas delas simplesmente não funcionam. Aí a pessoa, principalmente o iniciante que está começando a investir na bolsa, ele assiste um vídeo no YouTube, ouve falar de uma estratégia, e ele não faz um backtest, não faz uma análise daquela estratégia, simplesmente coloca dinheiro naquela estratégia, acreditando que é uma estratégia lucrativa, que ele vai conseguir lucros com aquilo, e ele perde dinheiro várias vezes sequencialmente, e muitas vezes dinheiro que ele não poderia perder, às vezes o único dinheiro que ele tem. Então eu decidi, por esse motivo, eu decidi trazer a estratégia para mostrar que nem tudo que é divulgado por aí funciona. Então hoje eu trouxe um setup muito famoso, uma estratégia muito famosa, que é a chamada fechou fora, fechou dentro, que é uma estratégia que usa as bandas de Bollinger. Será que essa estratégia ela funciona no gráfico diário? Será? Vamos ver o resultado do backtest. Bom, o setup fechou fora, fechou dentro. O autor dele é o Joey Ross, tá? É um setup do tipo volatilidade. Existem várias versões, várias modificações dessa estratégia por aí. Eu trouxe a mais comum delas, que é o seguinte: você compra no rompimento do primeiro candle que fechar acima da banda inferior da Bollinger. Ou seja, o candle fechou fora da Bollinger, você já fica de olho, você fica atento esperando o primeiro candle que vai fechar dentro. Assim que fechou dentro, você marca a máxima desse candle e põe uma ordem de compra ali. O stop fica na mínima do candle. E a saída vai ser na média móvel aritmética de 20 períodos, ok? Bom, aqui nós temos a configuração do setup. Deixa eu tirar a minha imagem aqui. Nós temos a configuração. Nós vemos aqui vários dias de queda, ok? E esse último candle vermelho, ele chegou a fechar fora das bandas de Bollinger. E o primeiro candle verde, ele fecha dentro, atendendo o requisito do setup, né? Fechou fora, fechou dentro. Então você marca a máxima desse candle verde e no dia seguinte, quando romper, se romper, você compra. E o seu stop vai ficar na mínima. A mínima, às vezes, vai ser o próprio candle verde, que fechou dentro, às vezes vai ser o último candle vermelho. Tá? Ali vai ficar o seu stop. E o seu alvo vai ficar na linha do meio da Bollinger, que é a média móvel de 20 períodos. Aqui eu estou usando a configuração padrão da Bollinger, que é 20 períodos com dois desvios padrão. Neste exemplo aqui, esse aqui foi um trade em Embry 3, dia 28 do 8 a 24 do 8, com 6% de gain. E esse aqui é a configuração padrão desse setup. Neste caso, esse setup ele deu lucro, tá? Ele deu gain neste trade. Mas qual seria o resultado operando sistematicamente esse setup com todas as ações do índice Bovespa durante os últimos 5 anos? Será que daria lucro? Será que seria lucrativo? Bom, o backtest teve este resultado aqui, ó. Nós podemos ver aqui uma curva descendente de capital, tá? Ou seja, é uma curva que deu prejuízo, mostra o prejuízo, tá? Ele perde sistematicamente ao longo do tempo. Ele pode ver que ele não tem nenhum período considerável aqui de altas. Ele cai, estabiliza um pouco, cai forte aqui, estabiliza um pouco, cai de novo. Aqui no final deu uma recuperada agora nesses últimos meses, mas longe de recuperar tudo aquilo que perdeu ao longo dos 5 anos, tá? Ou seja, este setup aplicado no gráfico diário durante os últimos 5 anos nas ações do Ibovespa, ele dá prejuízo. Isso não quer dizer que ninguém nunca ganha dinheiro com esse setup. Com certeza vai aparecer alguém falando, ah, não, mas eu já fiz dinheiro com ele. Tá, só que um setup que ele dá prejuízo em 90% das ações, ou 80%, 90% das ações, dá prejuízo e dá lucro num percentual muito pequeno, em apenas alguns papéis, eu pessoalmente eu não gosto de um setup desse tipo. Tá? Eu prefiro estratégias que dão lucro na grande maioria dos papéis. Principalmente, como eu já disse aqui em outros vídeos, o mercado ele é cíclico. Se ele está dando prejuízo, se ele dá prejuízo na maioria dos papéis, não faz sentido eu operar aqueles poucos papéis que ele dá lucro, que ele é lucrativo.
porque a chance daqueles papéis mudarem o seu comportamento e começar a dar prejuízo é muito alta. Vamos ver os detalhes desse backtest. Bom, aqui nós temos os detalhes. Foram R$ 100.000 investido durante 5 anos. Cada posição foi aplicado 20% do capital total. O capital inicial foi de 100 mil e terminou 5 anos com R$ 63.000, ou seja, teve um prejuízo de 37%. 3 vencedores, 50% dos casos, ou seja, ele acerta só metade. E o payoff é 0,8, ou seja, é menor que 1. Você só acerta metade e quando você perde mais do que você ganhou quando você acertou. Drawdown de 50%, chegou a perder metade do capital operando essa estratégia. No fator de recuperação negativo, né? Ou seja, dá prejuízo. Eu testei também, fiz um backtest de uma outra versão desse setup, que é o seguinte: ao invés de sair na linha do meio das bandas de Bollinger, nós saímos na outra extremidade da banda de Bollinger, ou seja, nós esticamos o lucro. Tá? Isso vai fazer com que o payoff seja bem maior, o lucro vai ser bem maior nas saídas, quando der lucro. Tá? Vai diminuir, obviamente, vai diminuir a taxa de acerto, porque nem sempre o preço sobe o suficiente para chegar na outra banda. Qual que seria o resultado, então, dessa estratégia usando essa outra saída? Continua sendo uma estratégia perdedora, tá? Caiu um pouquinho menos do que da primeira versão, tá? Saindo na banda superior é um pouquinho menos ruim, mas continua sendo uma estratégia que produz prejuízo consistentemente. Diante desse resultado, eu tentei melhorar esse setup. Eu fiz várias modificações nele. Testei várias médias móveis como filtro. Eu coloquei requisito de só entrar na operação depois de fechar 2 ou 3 ou 4 candles fora das bandas de Bollinger. Ou seja, esperar o preço realmente sair bastante das bandas antes de retornar. E todos eles deram prejuízo. Todos os backtests, todas as variações, todas elas deram prejuízo. Então, assim, no gráfico diário, realmente eu não consegui consertar esse setup, para tentar arrumar ele de maneira que ele fosse lucrativo. Mas aí eu li sobre essa estratégia no livro de Estratégias Operacionais, escrito pelo Palex. E lá ele comenta que essa estratégia, esse setup, no gráfico semanal, ele tem uma taxa de acerto de 87%. Ele não disse se foi ele que fez os backtests ou se foi algum outro autor, ele pegou de algum lugar. Eu pensei, bom, vamos testar isso aqui então no gráfico semanal. Vamos ver se essa estratégia tem um resultado melhor no gráfico semanal. Porque no diário foi terrível, né? E o resultado foi esse aqui, ó. O mesmo setup, a mesma estratégia, tá? Compramos no rompimento do primeiro candle que fecha dentro das bandas de Bollinger, só operando compra esse setup, ok? E saindo na média móvel de 20 períodos, que é a linha central das bandas de Bollinger. A gente pode ver que já deu lucro, deu um resultado muito diferente, tá? A mesma estratégia, porém, operando o gráfico semanal. Porém, ainda assim, não vale a pena operar esse setup desta forma, porque nós vamos ver aqui nos detalhes. Olha só, foram 5 anos de operação, 100 mil investido e no final nós tivemos 185 mil, ou seja, tivemos um lucro líquido de 85%, tá? Em 5 anos. O problema é que a bolsa, nesses 5 anos, a bolsa ela subiu em torno de 100%. Ou seja, se eu simplesmente aplicasse na bolsa, comprasse lá a BOVA11 durante 5 anos, eu teria um resultado melhor do que ficar fazendo todos esses trades, pagando todas essas corretagens, tá? Ele não conseguiu bater a bolsa de valores. O trade, no mínimo, ele tem que bater a bolsa de valores, no mínimo para valer a pena. Então, mesmo ele dando esse lucro, o Ibovespa, neste mesmo período, ele subiu mais, ele teve uma alta maior do que isso daqui. Podemos ver que ele acerta mais do que erra, taxa de acerto de 64%, payoff 1,38%, tá? Drawdown de 11%, fator de recuperação 8%. Fator de recuperação é bom, mas os outros números aqui são até bons. Mas o principal, que é o lucro, tá? É muito baixo. Não adianta uma estratégia que ela tem algumas estatísticas boas, sendo que a principal dela, que é o lucro, é ruim. E aí, então, eu testei a outra versão dessa estratégia, que é saindo na banda superior da Bollinger. Agora sim nós temos alguma coisa que vale a pena, tá? Então, esse daqui é a curva de capital da estratégia aplicada no gráfico semanal, saindo na banda superior da Bollinger. Nós vemos que o resultado já é bem melhor que o anterior. Vamos aos detalhes.
O gerenciamento de risco é o mesmo, tá? Sempre entrando com 20% do capital total, ou seja, reinvestindo os lucros. E o capital final de 100 mil foi para 309 mil. Teve um lucro líquido de 209%. Agora sim, foi o dobro do que a bolsa subiu no período. Trades vencedores 54%, um payoff de 2,57%, bom. Drawdown de 14%, bom também. Fator de recuperação de 15%, muito bom fator de recuperação. Ou seja, esse setup, para ele funcionar mesmo, teria que ser no gráfico semanal, tá? E na configuração de saída na banda superior. Porém, olhando aqui, tem um ponto negativo ainda nesse setup. Eu, particularmente, não operaria por causa desse ponto negativo. Cá embaixo podemos ver que nós tivemos aqui 81 operações, ou seja, é um setup que dá muito poucas entradas. 81 operações operando todas as ações da Ibovespa, ou seja, é um número muito baixo. O backtest individual por papel aqui vai dar em torno de 15, 20 entradas em todo esse período, num período de 5 anos. Minha base de dados ela só tem 5 anos, então não tem nem como operar fazer um backtest maior do que 5 anos. E 15, 20 trades no ano é muito pouco para dizer que aquela estratégia é boa com aquele papel. Então, devido ao baixo número de sinais, eu não considero muito confiável esse backtest, eu não seguiria ele. Tá? Enfim, a ideia aqui foi trazer um setup muito divulgado, muito comum, muitas pessoas falam, fechou fora, fechou dentro, que eu ganho dinheiro com isso, é muito lucrativo. E isso aqui serve de alerta para vocês tomarem cuidado com as estratégias, setups que vocês ouvem por aí. Muitas vezes, a pessoa que está passando aquela estratégia para frente, está ensinando aquilo, ela nem testou, ela nunca nem ganhou dinheiro com aquilo, ela nunca nem fez um estudo daquilo ali. Então, eu sugiro, tomem cuidado, façam seus próprios backtests, suas próprias análises, para não entrar em qualquer estratégia furada aí e perder seu dinheiro, ok? Bom, por hoje é isso. Depois vocês acessem a playlist, tem várias outras estratégias lá, testados, comentados com os dados estatísticos. Você pode também se inscrever no meu grupo de Telegram, onde eu compartilho estes PDFs que eu apresento aqui no canal. E por hoje é só, e até mais.